O mistério da casa abandonada, o segredo que nunca deveria ter sido revelado. A história que vou contar aconteceu no interior de Minas Gerais, na cidade de São Tomé das Letras, um lugar conhecido por suas histórias misteriosas. E essa não é uma lenda urbana. Isso aconteceu de verdade. Eu sei, porque eu estava lá. E vou te avisar logo no começo: se você continuar ouvindo, prepare-se para ver o mundo de uma forma que nunca mais vai ser a mesma. Tudo começou em uma tarde nublada, quando recebi uma ligação inesperada do meu amigo Rafael. Ele era do tipo curioso, sempre explorando lugares abandonados e caçando histórias macabras para contar. Mas, naquela tarde, sua voz tinha um tom diferente. Ele parecia perturbado. Ele me falou sobre uma casa que havia encontrado, escondida na parte mais isolada de uma estrada de terra. Diziam que ninguém morava lá há mais de 50 anos, mas o curioso era que, todas as noites, luzes eram vistas piscando pelas janelas, como se alguém estivesse lá dentro. Tem alguma coisa errada com essa casa, ele disse. Você precisa ver com seus próprios olhos. Não posso ir lá sozinho de novo. Rafael não era do tipo que se assustava fácil, então sua preocupação me deixou desconfortável. Contra meu melhor julgamento, aceitei o convite. Marcamos de nos encontrar à noite, quando ele jurava que as luzes ficavam mais intensas. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas ainda não conseguia imaginar o que. Ao chegar, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o silêncio. Não havia som de grilos, vento ou qualquer coisa que você esperaria ouvir no meio do mato. O ar estava pesado, denso, e a casa, com suas paredes caindo aos pedaços e janelas sujas de poeira, parecia observá-los. Mas o pior estava por vir. Enquanto nos aproximávamos, a porta da frente, que claramente estava trancada e com a madeira velha estalando, começou a render sozinha. Olhamos um para o outro, e Rafael, apesar do medo evidente, insistiu que entrássemos. Se a gente for embora agora, nunca vamos saber o que está acontecendo aqui, ele sussurrou. Ao cruzarmos a entrada, um cheiro forte de mofo e algo podre, como carne em decomposição, nos envolveu. No chão, havia pegadas estranhas, como se alguém tivesse andado descalço pelo lugar, mas as marcas eram escuras, molhadas, como se a pessoa tivesse saído de um rio ou lago. Seguimos essas pegadas, cada passo mais pesado que o anterior, e foi então que as luzes começaram a piscar. As janelas da casa iluminavam-se e apagavam-se em um ritmo irregular, como se a própria casa estivesse viva, respirando em sincronia com nossos batimentos acelerados. Mas não era só isso. O silêncio, que antes era desconcertante, agora parecia estar cheio de sussurros. Não conseguimos entender o que diziam, mas parecia que várias vozes, de diferentes tons, estavam tentando nos avisar de algo. Algo terrível. Antes que tivéssemos a chance de reagir, um som metálico ecoou do andar de cima. Rafael me olhou com olhos arregalados. Alguém, ou alguma coisa, está lá em cima. Eu deveria ter saído naquele momento. Todos os instintos gritavam para fugir. Mas algo me impedia. Era como se a própria casa estivesse nos puxando, nos obrigando a descobrir o que havia lá. Rafael pegou uma lanterna e começou a subir as escadas. Eu o segui, sem conseguir evitar. No topo da escada, havia uma única porta. E de lá, um cheiro ainda mais forte de podridão se espalhava. Antes que Rafael pudesse tocar na maçaneta, ela girou sozinha. Se você acha que as coisas já estavam assustadoras até aqui, mal sabe o que estava nos esperando do outro lado. A porta se abriu com um rangido baixo, revelando um quarto que parecia deslocado no tempo. A primeira coisa que notei foi a estranha sensação de calor que emanava daquele espaço, como se estivéssemos entrando em outro mundo, onde o ar era mais denso e os sons mais abafados. O cheiro pútrido de podridão estava ainda mais forte, impregnando nossas narinas com uma náusea inescapável. Mesmo assim, não conseguimos nos mover. Algo naquela sala nos prendia. A luz da lanterna de Rafael tremia enquanto ele varria o quarto com um facho de luz. As paredes estavam cobertas de papéis amarelados, como se alguém tivesse escrito freneticamente em todas as direções.
Palavras desconexas, nomes que não faziam sentido, e símbolos que nunca tínhamos visto antes preenchiam cada centímetro de espaço disponível. Uma mesinha no canto exibia uma vela apagada e, ao lado, um caderno de capa desgastada, como se esperasse que alguém o abrisse. Mas nenhum de nós ousou tocá-lo. No centro do quarto, uma cama de ferro antiga, com o colchão rasgado e os lençóis cobertos de manchas escuras, estava posicionada de forma estranhamente centralizada. Parecia ter sido o palco de algo horrível, um evento que deixou sua marca física e espiritual naquele lugar. O ar estava impregnado de sofrimento, de dor, como se o próprio quarto carregasse a memória de tudo o que havia acontecido ali. De repente, as luzes das janelas começaram a piscar novamente, mais rápido dessa vez, criando sombras dançantes nas paredes. Foi nesse momento que o silêncio se quebrou. Um som baixo, algo entre um gemido e um suspiro, veio da cama. Rafael e eu congelamos no mesmo instante. Você ouviu isso? Ele sussurrou, sua voz quase sumida. Balancei a cabeça afirmando, mas meu corpo estava paralisado de medo. O som se repetiu, mais forte agora, como se algo estivesse tentando se mover debaixo dos lençóis rasgados. Minha mente tentava processar o que estava acontecendo, buscando uma explicação racional, mas no fundo, eu sabia que não havia nada normal ali. Rafael deu um passo à frente, a lanterna tremendo em sua mão enquanto se aproximava da cama. O ar ao nosso redor parecia ficar mais pesado a cada segundo. Eu queria impedi-lo, dizer para irmos embora, mas as palavras não saíam. Alguma força invisível nos empurrava para a beira do desconhecido. Quando ele finalmente puxou os lençóis, o que vimos fez nossos corações pararem por um momento. Debaixo do tecido sujo, o colchão estava encharcado, mas não de água. Era sangue, já coagulado, formando uma crosta densa. O líquido parecia ter sido absorvido pelas fibras do colchão, como se alguém ou algo tivesse sofrido ali por um longo tempo. E bem no meio da cama, havia uma boneca de porcelana quebrada, seus olhos faltando e suas mãos posicionadas como se estivesse orando. O detalhe mais perturbador? Havia marcas de arranhões no colchão, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar. Rafael deu um passo para trás, visivelmente abalado, mas antes que pudéssemos reagir, as luzes piscaram novamente, e dessa vez, o quarto inteiro foi envolto em uma escuridão total. O único som que podíamos ouvir era o bater frenético de nossos corações. Tem alguma coisa que eu sussurrei, sem saber de onde vinha a coragem para falar. Então, no escuro, ouvimos uma risada baixa. Não era uma risada qualquer, era fraca, quase infantil, mas carregava uma malícia profunda. A lanterna de Rafael piscou e voltou a acender, revelando uma sombra no canto do quarto, perto da janela. A figura estava imóvel, mas seus olhos brilhavam no escuro, como se estivesse nos observando o tempo todo. Ela parecia esperar que fizéssemos algo, que cometêssemos um erro. Foi nesse momento que o caderno no canto do quarto começou a folhear suas páginas sozinho, como se uma mão invisível estivesse virando cada folha rapidamente, buscando algo específico. Quando parou, uma página estava rasgada, deixando apenas um fragmento legível. Com a luz tremeluzente, conseguimos ler uma única frase, escrita em letras grandes e desordenadas. Quem entra aqui não sai ileso. Antes que pudéssemos processar o que aquilo significava, o quarto inteiro começou a tremer. As paredes estalavam como se a casa estivesse viva e pronta para desmoronar sobre nós. Rafael correu para a porta, mas ela bateu violentamente, trancando-nos lá dentro. Estávamos presos. E pela primeira vez, senti que aquele lugar queria algo de nós. As luzes piscavam cada vez mais rápido, e os sussurros, que antes eram distantes, agora pareciam ecoar em nossas mentes, repetindo nossos nomes, zombando de nosso medo. Sentíamos uma presença cada vez mais forte, algo que não podíamos ver, mas que estava prestes a se revelar de forma brutal. Eu sabia que algo terrível estava por vir, mas naquele momento, não havia mais como escapar. E o pior ainda estava por acontecer. O que havia naquela casa, o que nos observava, estava apenas começando a se revelar. O chão debaixo de nossos pés parecia pulsar, como se a casa estivesse viva, respirando de forma irregular.
O ar ao nosso redor estava tão pesado que era difícil respirar. Rafael, já desesperado, tentava forçar a porta, mas ela não se movia. Estávamos presos naquele quarto, e a sensação de que não estávamos sozinhos era inescapável. A figura no canto, a sombra que nos observava, continuava imóvel, mas seus olhos penetravam em nossa alma. De repente, a lanterna de Rafael piscou novamente e se apagou por completo, deixando-nos na escuridão total. O som de risadas infantis começou a ecoar pelas paredes, aumentando o pavor. Não eram risadas comuns. Havia algo de profundamente errado com elas, uma espécie de distorção que fazia cada nota parecer uma zombaria do nosso medo. Então, o silêncio voltou, mas não o silêncio reconfortante da calmaria. Era um silêncio carregado de expectativa, como se o próprio ambiente estivesse aguardando o momento certo para atacar. Senti algo roçar minha pele, frio e suave como uma mão invisível. Quis gritar, mas a voz não saía. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o que. Foi então que a sombra se moveu. Lentamente, ela saiu do canto, deslizando pelo chão sem fazer barulho, aproximando-se de nós. Eu e Rafael estávamos congelados, incapazes de reagir, como se uma força maior estivesse nos prendendo ali. A escuridão tomou conta do quarto, e a única coisa que podíamos sentir era a presença se aproximando cada vez mais, como se estivesse se alimentando do nosso pavor. No auge do silêncio, uma batida forte seca ecoou pela casa, vindo de algum lugar abaixo de nós. O chão tremeu com o impacto, e o quarto começou a ruir. As paredes se contorciam como se estivessem sendo engolidas por uma força invisível. Mas o mais aterrador foi o som que acompanhou o tremor. Não era um simples som, mas um grito, um lamento agudo que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Algo estava prestes a sair das profundezas daquela casa. Quando tudo parecia perdido, Rafael se jogou contra a porta mais uma vez, e desta vez, ela cedeu. Corremos pelo corredor, tropeçando nas tábuas podres do chão, enquanto o som das risadas e sussurros ficava cada vez mais alto. Mas antes de conseguirmos alcançar a saída, algo nos fez parar. Na parede da sala, uma porta apareceu onde antes não havia nada. Não era uma porta comum. Era de madeira escura, com entalhes grotescos e símbolos que lembravam figuras retorcidas. E, de alguma forma, sabíamos que o verdadeiro segredo da casa estava do outro lado. Rafael hesitou, e eu também. Tudo em nossos corpos gritava para fugirmos, para abandonarmos aquela maldita casa e nunca mais olharmos para trás. Mas a porta, aquela porta sinistra, parecia nos chamar. Era como se tudo que havíamos passado até ali fosse apenas uma preparação para o que estava por vir. Se cruzarmos essa porta, talvez não haja volta, eu disse, tentando encontrar coragem em meio ao medo. Rafael me olhou, o suor escorrendo por seu rosto, e assentiu. Sem mais pensar, ele girou a maçaneta. O que vimos do outro lado não era deste mundo. O quarto, que deveria estar vazio, estava preenchido por figuras distorcidas, sombras grotescas que se moviam em silêncio, seus corpos fragmentados como se estivessem presos entre dimensões. E no centro, algo indescritível, uma presença tão poderosa que o ar ao nosso redor parecia congelar. Era impossível olhar diretamente para aquilo sem sentir a mente ceder ao caos. Enquanto observávamos, as figuras começaram a se virar, lentamente, como se soubessem que estávamos ali. Cada uma delas carregava um semblante de dor e desespero, como se estivessem presas naquele limbo por uma eternidade. E foi então que percebemos, não eram apenas figuras. Eram aqueles que, como nós, haviam aceitado o convite. Aqueles que haviam ousado entrar, mas jamais conseguiram sair. O chão começou a rachar, revelando uma escuridão infinita. As vozes se tornaram gritos, e tudo ao nosso redor começou a desmoronar. O ar estava cheio de pó e os sussurros, antes distantes, agora estavam em nossos ouvidos, repetindo as mesmas palavras. Vocês são os próximos. Corremos. Corremos como nunca havíamos corrido antes, sem olhar para trás, atravessando a casa enquanto ela desmoronava ao nosso redor. Quando finalmente alcançamos a porta de entrada, o frio da noite nos atingiu como um tapa, trazendo-nos de volta à realidade. Estávamos vivos.
Mas sabíamos que, de alguma forma, aquela casa nunca nos deixaria realmente partir. Voltamos para a cidade, mas desde então, as luzes piscam nas nossas janelas à noite. E sempre que o silêncio toma conta, ainda consigo ouvir aquelas risadas infantis distantes, como se algo estivesse nos esperando para voltar. Se você está ouvindo isso, saiba que histórias como a minha são apenas o começo. Existe um novo canal onde o desconhecido te espera, um lugar onde as sombras são mais densas, os relatos ainda mais perturbadores, e as verdades que você descobrir jamais serão esquecidas. Esse lugar é o nosso novo canal, o Uivo Sinistro, que já conta com mais de 70 novas histórias exclusivas para você, prontas para te levar ainda mais fundo nesse abismo de horror e mistério. Mas, antes de entrar, um aviso. Assim como na casa que acabamos de explorar, uma vez que você abrir a porta para o Uivo Sinistro, jamais verá o mundo da mesma forma. Se você tem coragem para enfrentar o que está do outro lado, o link do novo canal está na descrição deste vídeo. Será uma honra ter você nos acompanhando nesta nova jornada. E lembre-se, uma vez que entrar, talvez nunca consiga sair. Te aguardo lá dentro.